Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Mentoria Multicloud. Nesse quadro, eu converso com um bootcamper, ou seja, alguém que participa de uns dos bootcamps que eu ministro em computação na nuvem. E hoje eu tenho o grande prazer, a grande honra de ter aqui no show com a gente o Henrique Soares. E Henrique, tudo bem com você? Joia, e com você, como tá? Tudo tranquilo, cara. Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Grande prazer ter você por aqui hoje com a gente na Mentoria Multicloud. E para começar, Henrique, a pergunta clássica que eu sempre faço para todos os bootcampers, né? Eu sempre gosto de saber como que eles me conheceram, né? Fala para mim um pouquinho como é que você me conheceu, como é que foi o teu primeiro contato comigo, só para entender um pouquinho. Cara, eu descobri sobre o AD Cloud Bootcamp através de uma amiga minha que havia feito, a Aham. Daisy. A Ah, gente, legal. a gente trabalhou junto e ela falou. Aí ela acabou saindo da empresa na pandemia que teve. A Uhum. gente sempre manteve contato. Aí ela falou que estava estudando cloud, eu também, a gente sempre conversou, eu falei que tinha interesse. E ela Aham. falou, viu, eu tô fazendo um bootcamp aqui, fez uma propaganda que convenceu. Muito bom. Daisy fera demais. Daisy, acabou que a Daisy aí acabou com algumas ofertas de trabalho na mão aí depois do bootcamp, né? Então, bacana demais. Sim. Agradeço aí a Daisy por ter compartilhado, né, isso daí com você. Não sei se ela vai ver isso. Se ela ver, amém, mas se não ver também, Daisy fera demais. Aí a gente conversou algumas vezes, tive a oportunidade de passar algumas mentorias para ela aí em algumas dos processos, e ela foi aprovada. Eu fiquei muito feliz quando ela se recolocou, né? Mas legal, legal. Então você foi recomendado pela Daisy, e aí você entrou nessa última turma, ou você já está aí há um tempo? Me ajuda a lembrar. Foi nessa última turma que entrou em Azure agora, né? Bacana, legal demais. E fala para mim um pouquinho, Henrique, qual que é a tua função hoje, qual que é a tua profissão, o que você faz hoje atualmente, né? E você está no Brasil em qual estado? Fala para mim um pouquinho aí do teu histórico, né? Qual que é a tua função hoje e aonde que você está no Brasil ou no mundo hoje, só para a gente conhecer. Tô no Brasil, em São Paulo, infelizmente. E hoje eu sou DBA Oracle. Ah, legal, bacana, bacana demais. DBA Oracle, quanto tempo de experiência você tem mais ou menos aí? Cara, assim, com TI no geral, eu sempre trabalhei com TI, mas agora com banco de dados é desde 2013, se eu não me engano. Legal, legal, bacana. Bastante experiente já. Excelente, cara, excelente. DBA Oracle, sem dúvida, função, né, que eu tenho bastante carinho e admiração, né? Foi uma das minhas primeiras aí, inclusive, no mercado de tecnologia, uma função crítica, né, de muito respeito. Bacana, Henrique, bacana demais, cara. E entendo hoje se você trabalha como DBA Oracle, né? A tua função hoje está voltada 100% em administrar banco de dados. Como é que está hoje a tua função atual? Então, hoje, assim, no final do ano passado, no meio de dezembro, eu mudei de empresa, porque Uhum. na empresa que eu estava antes, eu estava, assim, só mexia com Oracle, um pouco de Mongo, mas, assim, eu queria, na verdade, eu quero, assim, mexer com cloud, mexer mais com automação, Uhum. e um rapaz que trabalhava comigo me fez uma proposta nessa empresa que eu estou hoje, que falou que, assim, eles estão com esse desafio lá de migrar para a cloud, né? Eles estão querendo, a empresa está passando por uma transformação digital, acho que graças à pandemia também, porque antes a empresa era tipo 100% loja física e tinha um e-commerce lá que estava lá. Aí veio a pandemia, fechou as lojas, aí começou a vender no e-commerce, ganhou assim visibilidade, né? E todo mundo viu concorrentes, as coisas indo para a internet, vendendo WhatsApp, essas coisas. Aí agora eles vão nesse ano vai vir um investimento bom assim para TI. E aí ele me falou dessa oportunidade que tem esse desafio de migrar os bancos de dados, né, os workloads para cloud, e o que ficar em on-premise e tentar deixar o mais automático possível para assim, para esses trabalhos mais chatos, vamos dizer assim, de ficar só esquedulado em algum lugar aí, ou dentro de algum pipeline aí de deploy, essas coisas. Ou seja, todas aquelas atividades administrativas mundanas que tomam um tempão,
do DBA Oracle, né? Claramente você recebeu uma orientação aí para se livrar delas e, se não der, para automatizar elas aí, para elas rodarem da forma mais autônoma possível, né? Você não quer, as empresas não querem gastar o teu precioso tempo aplicando o patch lá, né? Fazendo RMAN o tempo todo, né? Então. Então. Assim, é uma tarefa necessária, mas que não agrega muita coisa. Total. Para o profissional e para a empresa também, né? Que você está desperdiçando tempo de uma pessoa que poderia estar pensando em alguma outra melhoria, alguma outra coisa ali, com tarefa que, assim, se você scriptar certinho, vai executar, né? Sem dúvida. Até aproveitando um pouquinho, né, da tua experiência hoje como DBA Oracle, até para ajudar outros DBAs que forem assistir esse episódio depois, na tua opinião, né? Você que já tem bastante experiência como DBA Oracle e agora com o advento da nuvem, né? O que você acha? Quais são as principais características que você acha que não pode faltar em um DBA Oracle que quer ter sucesso aí nessa revolução de cloud, pelo que você já tem visto aí nessa nova oportunidade? Cara, eu acho que tem que estar com a mente bem aberta para aprender novas coisas, principalmente DBA e Dev, pelo menos antigamente sempre teve uma rusga ali, né? Mas assim, tem que estar aberto para isso, porque eu acho que o futuro é a empresa code, né? Você dificilmente vai ficar falando, eu preciso ficar de uma semana para provisionar uma máquina, para instalar o banco, porque isso aí acho que não cabe mais no mundo que está hoje, né? Ou seja, a constante evolução, né? Um DBA Oracle tem que estar aprendendo constantemente novas tecnologias, não simplesmente aquele feijãozinho com arroz ali, né? Que isso é meio que coisa do passado. Segundo ponto que você mencionou, a ter aí inovação, né, com foco em automação também, né? Não ficar mais pensando simplesmente em fazer as atividades de forma manual, né? Esses seriam os dois insights aí que você daria. Sim, com certeza. Bacana demais, excelente. E avançando um pouco mais aí na tua jornada, né? Você falou que recentemente você mudou de oportunidade, de posição, né? E nessa posição que você estava anteriormente, era uma empresa que estava com ambiente 100% on-premises ou eles já tinham nuvem? Como é que foi essa mudança aí? Só para eu entender um pouco da tua jornada. Tava 100% on-premises com, assim, vamos dizer, uma esperança de fazer uma jornada para a nuvem também, mas que estava caminhando bem devagar. E aí, por isso até que foi o que eu optei em mudar, porque eu senti na outra empresa lá que, assim, eles também não estão 100% na nuvem, mas eles já têm alguns workloads lá, e eles estão, assim, com essa meta traçada mesmo de que vai para a cloud. Não Legal. sei se todo o parque se vai ser DR na cloud, produção on-premise, como vai ficar, mas assim, a tendência é ir migrando. Bacana. Então, eu acho que é uma tendência muito forte, né? Nós, como profissionais de tecnologia, vendo uma empresa que não está seguindo a tendência do mercado como um todo. Empresas que não pensam em cloud, né, elas estão 100% cegas, né? Elas não entendem a tendência do mercado e por que as empresas migram para a cloud, que é mais importante, né? Não é só uma modinha, tem muita coisa ali por trás, mas, enfim. E você, como profissional, viu isso, né? Você falou, cara, se eu ficar aqui, eu vou ficar meio que stuck aqui, né? Parado aqui nesse negócio, sem evoluir muito a minha carreira, eu vou buscar novos áreas aí. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, Henrique, o fato de você estar estudando cloud já, né? Que você entrou no bootcamp, se você entrou na turma passada, você entrou no final do ano, né? O fato de você estar estudando já aquilo ali, de ter o conhecimento, você acha que te ajudou, de alguma forma, a conseguir essa nova oportunidade? Acho que, de certa forma, sim, porque apesar de, assim, de eu conhecer o coordenador lá, a gente já ter trabalhado junto, ele queria, assim, alguém que, não que tivesse experiência com cloud, mas que tivesse pelo menos vontade de mexer com isso. Porque hoje, assim, eu ainda sou DBA Oracle, trabalho com DBA Oracle, mas com esse pensamento de automatizar as coisas chatas que ninguém quer fazer e já começar a pensar em nuvem. Bacana. Ou colocar o Oracle On-Premise num pipeline aí de CI/CD, alguma coisa assim, porque o Oracle On-Premise, infelizmente,
Essas ferramentas novas de automação, eu acho que quase nenhuma tem modo pronto do Oracle, né? Verdade, verdade. Muito, muito legado, né? Mas um ponto interessante que você mencionou aí, né, é que o coordenador, quando foi te recrutar, ele não queria alguém com experiência em cloud naquele momento. Ele queria alguém com vontade, né, que ali com aquele sangue no olho, com um brilho nos olhos, para poder fazer a coisa acontecer, aprender e crescer e ir por esse processo aí junto com a empresa, né? Então, isso, exatamente. eu acho que é muito isso, né? Até porque existe uma escassez grande de profissionais de cloud hoje em dia, né? Se for parar para pensar. E é difícil você pegar um cara com muita experiência já, porque as empresas estão começando agora. Mas o que eu acho que é o diferencial, né, é o brilho nos olhos. Quando o recrutador olha a pessoa que tem o brilho nos olhos, está disposta a fazer acontecer, eu acho que é aí que faz a diferença, né? Bacana, bacana demais saber disso. E aí, lá, você atuando como DBA Oracle, com foco em nuvem, eu percebo alguns traços em você, posso estar errado, mas eu percebo alguns traços de que você está querendo evoluir para um mindset mais arquiteto, né? De não ficar ali na parte operacional, né? De não ficar ali só no dia a dia, mas você está pensando, cara, como que eu automatizo as coisas, como que eu faço a coisa acontecer, né? Dito Sim. isso, eu queria entender um pouquinho, Henrique, de você, né? Dessa jornada, é claro que você acabou o bootcamp de AWS, agora você está em Azure, você já viu algumas coisas de migração, aquela coisa toda, mas de tudo isso que você viu até agora, né, o que mais você se identificou? Foi a parte operacional ali, de fazer a coisa acontecer, ou foi a parte de planejar, de fazer arquiteturas? O que mais que você se identifica nesse momento? Só para eu ir mapeando aqui o teu perfil. Cara, pior que eu acho que vai ficar bem em cima do muro, porque assim, eu gosto de pensar, arquitetar o negócio, só que eu também gosto de código. Gosto de código. Legal. De falar, sei lá, tem arquitetura essa aqui, agora vamos codificar para colocar isso no ar. Uhum. Legal. Então, provavelmente, quando você fez o projeto lá de Terraform Ansible, você amou ver aquela coisa ali andando, né, de forma automatizada. Foi algo que te identificou? Você... sim. Eu já, assim, com Ansible, Terraform, eu mexo, mas assim, de curioso. Uhum. Profissionalmente mesmo, assim, de, sei lá, subir um mês como profissional, assim, não, mas de fazer laboratório em casa, essas coisas, eu sempre quis mexer para saber, pelo menos, para, sei lá, se for na entrevista, alguma coisa, saber conversar com a pessoa, né? Total. Legal. E dessas ferramentas Ansible, Terraform, a gente já viu algumas delas no Bootcamp, né? Você viu ali que a gente consegue automatizar infraestrutura. Esse tipo de automação de código é o que te chama mais atenção, ou você gosta mesmo de entrar lá num Python da vida e sair escrevendo código? Que tipo de automação você gosta? Não, seria mais voltado do Terraform mesmo. Tá, entendi. Que Python Então, até sei, mas assim, eu quero fazer alguma coisa, funciona, mas se mostrar meu código para alguém que manja mesmo, é capaz da pessoa começar até a chorar. que eu sei de curioso, mas o que eu gosto mais mesmo seria, tipo, sei lá, Terraform, Ansible, para Terraform sobre o ambiente, Ansible para instalar alguma coisa, uma parte, alguma coisa assim. uhum. Essa aí é mais minha pegada mesmo. Bacana, bacana. Então, mais a automação, a fazer a infraestrutura como script, código, digamos assim, né? Bacana. E olhando para a tua carreira, né, nos próximos 2 anos, né? Qual que é o teu objetivo aí? O que você pretende fazer da tua carreira? Você pretende continuar atuando como um DBA Oracle ou você pretende expandir aí a tua capacidade, o teu portfólio um pouco mais para pegar cloud como um todo e não só banco de dados? O que você pretende? Já tem alguma ideia ou não? Não, seria pegar a cloud como um todo. Tá. Sair do banco de dados só. Sair de banco e olhar cloud como um todo, ter uma visão mais ampla, né? Isso, exato. Tá, e aí quando você fala olhar como um todo, você diz olhar como um todo mais na parte operacional, de ficar ali, né? Porque tem gente que gosta de administrar, de cuidar do ambiente, aquela coisa toda, ou
numa posição mais estratégica de arquiteto, de pensar, de continuar sendo técnico, mas também não só técnico, não só cuidar ali da parte técnica, né? De pensar um pouquinho de business também. Como que você se vê nesse aspecto? Eu me identifico mais com a parte operacional. Excelente, bacana. Operacional, então tá bom. Então, isso é essencial, eu acho que é essencial para nortear os seus próximos passos, né? Porque a gente ter isso bem dividido, né? Esse Y bem dividido vai te dar um plano de carreira completamente diferente de um plano de carreira mais de um arquiteto. Legal. E quando você diz parte operacional, né? Dentro do contexto de DBA Oracle, eu entendo que a função ela vai continuar existindo, né? Ela vai, obviamente, vão continuar existindo bancos de dados Oracle, mas provavelmente você já deve ter percebido que com a questão da nuvem, muitas das funções do DBA foram automatizadas, né? Então, assim, você vê que aquelas tarefinhas que você tinha ali, de ficar aplicando patch, aquela coisa toda, de ficar fazendo coisas muito manuais, isso tudo vai ser automatizado. É claro que quando a coisa pegar mesmo, quando tiver uma query lá que um dev escreveu que está travando o banco, gerando 1 milhão de locks, eles vão ligar para o DBA, né? É fato, mas o que eu quero dizer é que a função ela vai se ajustar um pouquinho, né? E com relação a esse ponto aí, como é que você vê, né, essa questão da mudança do DBA? Você enxerga isso, você entende isso, ou você acha que vai continuar igual? Não, eu entendo. Inclusive, eu até fomento isso, porque eu quero largar a Oracle de mão. Entrar dele só quando precisar mesmo. Tá. Legal. Mas assim, eu entendo isso. Aqui, a maioria dos laboratórios que às vezes eu vejo no YouTube, da AWS, mexe muito com MySQL, né? Eu acho que o Oracle, até como ele é caro para você subir laboratório lá na AWS da vida, não tem muitos. Mas é o que você falou, backup não existe mais. Preciso fazer um Oracle DataGuard, você dá 2 cliques, já está pronto. Uhum. Total, eu acho assim, né? Até interessante que eu lembrei de um projeto que eu participei lá na IBM ainda, atuando como especialista em banco de dados também, uma função né, bem voltada para banco de dados. Eu lembro de um projeto que a gente foi montar para lojas americanas, um Oracle Hack, né? Na época, isso em 2012, né? Oracle Hack era aquela festa toda e tal, poucas pessoas dominavam ainda, e a gente foi montar esse Oracle Hack, né? E o tempo, né? Eles criaram um projeto para montar esse Oracle Hack, só para você ter uma ideia, um Oracle Hack de 2 nós. Eles criaram um projeto para montar esse Oracle Hack e a duração do projeto foi 1 mês para montar esse hack, né? Quando a gente fala de hack hoje dentro da OCI, você clica, você vai lá na console da OCI e fala, olha, eu quero um Oracle Hack com 2 nós e o Oracle Hack está pronto lá para você depois de 15 minutos, né? Então, assim, eu acho que essa questão, né, ela está mudando muito. E que bom que você enxerga isso. Agora, dentro do aspecto operacional de né, me ajuda a entender um pouquinho. Você ainda quer continuar focado com o banco de dados? Eu já entendi que Oracle você quer abrir o teu escopo, mas você ainda quer continuar focado com o banco de dados, focando em banco de dados, ou você quer explorar outras áreas? E se quiser explorar outras áreas, quais áreas você pretende explorar? Assim, acho que esse background de banco de dados vai ser difícil largar, né? Mas eu gostaria de explorar, vamos supor, pensar numa arquitetura, sei lá, para algum produto novo que vai surgir numa empresa, por exemplo. Uhum. Mas não aquela parte de reunião, não sei o que, só a parte de falar, ó, vamos, sei lá, colocar isso aqui nessa VPC, o banco vai ficar na subnet privada, aí que você coloca, você tá vendo, um VPC peering lá para conversar com outro lugar, pensar nisso, assim, nessa arquitetura como um todo e depois colocar isso no ar, né? Bacana. Certo. Então, mais o aspecto de implementação da coisa, né? Isso. Não de projeto, ficar lá e tal, naquela coisa de reunião, entendi. Tá, então, implementação da coisa, mas a parte operacional de fazer a coisa acontecer ali na prática. Bacana. E eu acho que nesse caso, então, né, você vai naturalmente sair da esfera
de DBA, né, e começar a calçar aí uma sandália um pouco mais aí de um especialista em cloud mesmo, de um engenheiro em cloud, e eu chutaria até um pouquinho, porque você tem um mindset de automação, até um pouquinho na parte de DevOps, não sei se você já pensou sobre isso. Sim, sim. Mas eu vejo muito isso aí na tua carreira. Eu não sou vidente, não, né? Porque tem gente que é vidente aqui, mas, na verdade, assim, eu tento obter os insights, né? Mas antes de eu compartilhar o que eu vejo, né, assim, pelo que você me falou, me fala um pouquinho do que você pretende, né? De qual que é o teu objetivo para os próximos, sei lá, 2 ou 3 anos, né? O que você pretende fazer? Qual que é o teu foco, né? E se você tivesse oportunidade, por exemplo, de, cara, eu tenho uma pergunta, uma dúvida que vai, sabe, me ajudar a nortear para onde eu deveria ir, que eu queria fazer essa pergunta para algum mentor, alguma coisa. Eu, querendo ou não, nessa função, hoje eu estou aqui nessa função para tentar te ajudar, né? Então eu quero ouvir um pouco de você antes de eu compartilhar, né, mais insights. Aonde que você quer chegar? Se tem mais alguma pergunta, algo que você precisa fazer ou obter um insight, né, para te ajudar um pouco mais a chegar aonde você quer chegar, porque eu estou aqui para fazer isso acontecer, né, para te ajudar a chegar lá. Tá, assim, sei lá, nos próximos 2 ou 3 anos eu pretendo assim, tirar certificações, acho que principalmente da AWS, acho que foi que eu mexi, para onde a empresa que eu tô tá indo. Então, assim, eu pretendo me certificar para eu conseguir ou pleitear uma vaga de, sei lá, de arquiteto em cloud, de engenheiro na empresa. E caso não seja possível, conseguir, assim, ir para o mercado, talvez não com experiência, mas tentar compensar a experiência com, assim, por ter estudado, ter certificação, essas coisas. E uma pergunta que eu gostaria de fazer é que, assim, como que funciona, assim, vamos supor, se eu estou numa empresa privada, eu sou, sei lá, o arquiteto de cloud dessa empresa, eu vou provisionar um ambiente. Eu queria saber, assim, que hoje eu não tenho essa visão, se depois que você provisiona esse ambiente, só fica mantendo, ou se, sei lá, tem que ficar esse ambiente precisa ser evoluindo, essas coisas. Porque, assim, qual que é a minha dúvida? Se, vamos supor, eu vou, planejo lá o ambiente, subo ele e tal, e se acaba nisso aí, porque, assim, eu queria ficar mexendo mais, sabe? Porque aí eu não sei se, por mexer mais, aí eu não sei se, assim, se uma consultoria seria mais negócio do que ficar numa única empresa. Bacana, excelente pergunta. Vamos lá, então eu vou te responder com alguns exemplos, tá? Primeira pergunta que você me fez aqui, cara, como arquiteto cloud, né? Pô, eu tô ali num projeto, acabou? Vamos lá. Vou te dar exemplos. Isso vai depender muito da empresa e da função que você tiver exercendo, né? Vou te dar um exemplo da minha última experiência antes aqui da The Cloud Bootcamp, foi na Oracle, né? Lá na Oracle, atuando como arquiteto cloud, como que as minhas demandas eram definidas, né? Totalmente definidas com base em projetos de clientes, né? O último projeto que eu fiz, né, antes de sair da Oracle, foi migração da infraestrutura da American Airlines do ambiente on-premises para o ambiente da Oracle Cloud Infrastructure e um pouquinho para Azure, porque eles têm multi-cloud, né? E esse projeto em si, ele durou em torno de 3 meses. Então, desde a concepção, né, eu voei lá para American, fui lá para Houston, sentei lá com o gestor de TI deles, houve o desenho da arquitetura ali, né, como que ia fazer, tinha um gerente de projeto associado a esse projeto que controlava as etapas, e o projeto, normalmente, ele vai ter etapas ali, né? Ele não vai direto para a produção. Então, você vai começar, provavelmente, com o ambiente de teste, vendo como é que vai ser ali aquele processo. Depois, você vai para o ambiente de homologação. Aí, você faz toda a questão de validação, ali, vê se vai funcionar, faz a simulação, como se fosse uma virada de produção. E aí, por fim, a migração acontece no ambiente de produção. Para você ver, né? Esse processo, dependendo do tamanho do ambiente, ele não é rápido, né? Essa migração, ela durou 3 meses,
e o ambiente, eu posso dizer que ele não era, assim, nem tão estrondoso, tá? Ele era um ambiente grande, obviamente, mas ele não era um dos maiores que eu já vi. Então, pensa comigo, no mínimo uns 3 meses você vai estar engajado em um projeto cloud, né? Se você for aí atuar com migração moderada de workload, né? Ah, Jean, tem migração que duram 1, 2 meses? Tem, assim, muito pequenininhas, né? Aqueles clientes menores que você vai lá e, cara, esses aí vão rapidinho. Mas, normalmente, eu acho que uma média aí de 2, 3 meses é um tempo aceitável. Pensando, ah, por um lado, de que o ano tem 12 meses, né? Se você for alocado em 4 projetos desses, né, no ano, você vai ter atividade aí para o ano todo. Só que o que pode acontecer? Se você ser alocado em mais de um projeto ao mesmo tempo, que não é incomum, tá? Não é incomum. Né? A partir do momento que você começa a ter mais musculatura e senioridade, né, nos projetos, você pode ser alocado em mais de um. Então, assim, eu vejo muito que depende da empresa ou do projeto que você estiver atuando. Né? Se você estiver numa empresa de consultoria, por exemplo, você tem grandes chances de ser alocado aí em diversos projetos e até mesmo alguns deles ao mesmo tempo. Né? Agora, se você estiver em uma empresa única, por exemplo, você está numa empresa cujo fim dessa empresa é, não sei, petróleo e gás. Né? Você está ali atuando como arquiteto cloud daquela empresa. Então, nessa empresa, você vai evoluir com os projetos daquela empresa. Né? Então, você vai, se você conseguir uma oportunidade, por exemplo, de arquiteto cloud, você vai avançando ali de acordo com os projetos daquela empresa. E a segunda pergunta que você me fez foi o seguinte: depois que está implementado, né, acabou. Aí é o seguinte, né? Depende se você estiver numa posição de arquiteto ou numa posição ali mais de implementação e de operação. Se você estiver numa posição mais de arquiteto, normalmente a tua função, ou o teu tempo, né, as tuas horas mais utilizadas vão ser durante a implementação do projeto até o go live, o momento que o ambiente vai para a produção, se é uma implementação ou que a migração acaba. Então, esses vão ser os momentos que você vai ter mais demanda como arquiteto. Né? Porém, você também ali como arquiteto, né, como você tem o conhecimento daquele projeto ali, naturalmente você vai também nos próximos projetos de melhorias, né, isso tende, as pessoas e os gestores tendem a engajar as pessoas que atuaram na implementação. Por quê? Porque elas já conhecem o ambiente, aquela coisa toda. Então, assim, como arquiteto, você tende a ter picos maiores de demanda, né, em momentos ali de implementação, e, por outro lado, numa visão mais de operações e de implementador, digamos assim, o cara que está ali no dia a dia, se você for o responsável por administrar esse ambiente, aí você vai ter trabalho, né, o tempo todo. Só que aí você tem que pensar o seguinte: é um trabalho mais operacional. Você não vai usar o teu cérebro o tempo todo vendo coisa nova, tanto quanto você veria se você fosse um arquiteto, digamos assim, entende? São dois lados completamente diferentes. Né? Vou te dar um exemplo. Nessa equipe lá da American Airlines que eu estava atuando, eu era o arquiteto, eu sabia toda a parte técnica, se desse algum problema, eu ia lá, resolvia. Porém, eu tinha embaixo de mim um time técnico, né, de 4 pessoas, que fazia toda a parte operacional. Os caras iam lá, entravam, faziam SSA lá para Exadata, né? Via se o banco estava rodando, fazia o import do banco, configurava Golden Gate, o outro SA lá, o administrador de Linux, criava a parte de file system, ou seja, os caras faziam a parte do dia a dia operacional. Enquanto que, em alguns desses momentos, eu estava em reuniões com clientes, definição de arquitetura, né, falando sobre próximos passos. Então, assim, depende muito. Você tem que ver se você tem mais interesse na visão ali de um arquiteto, né, que vai ficar, vai ser técnico também, né, vai ver mais coisas novas, porém não vai ter tanto hands on the deck, né, a mão ali no teclado o tempo todo, ou uma visão mais de operação. Se você quer, tipo, ser o cara ali que vai estar todo dia abrindo a console lá do, sei lá, AWS, OCI, seja lá o que for, olhando, vendo como é que está o ambiente, implementando definições que forem feitas aí dos projetos, entende? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu tentei pegar os dois pontos que você me perguntou e juntar. Fez sentido até aqui o que eu falei? Sim, sim. Total. Assim,
pelo que você explicou, assim, que separou as funções, eu me vejo e pretendo direcionar mais para a parte assim, de arquitetura, mas voltado, tipo, sei lá, arquiteto técnico, não tanto de negócios. Certo. Acho que é para esse lado aí que eu vou focar. Não, pensa assim, o arquiteto, ele é um cara técnico, só que ele é um cara técnico que não é só técnico, porque pensa comigo o seguinte, se você colocar um cara que é simplesmente técnico na frente de um cliente para algum projeto, alguma coisa do tipo, o cara que é muito técnico e ele não tem um mindset de arquiteto, ele não quer saber, né, por que que o cliente precisa implementar o projeto tal. Ele não quer saber por que que o cliente está migrando do data center, porque, sabe, o contrato vai expirar e ele não quer mais pagar contrato, ele não quer saber nada disso. Isso é o quê? Negócio, né? Porém, isso não significa que você tem que entrar a fundo no negócio do cliente, ser um analista de negócio, nada disso, né? Mas você tem que estar disposto a entender as coisas por trás, não somente pela visão técnica, né? É muito por esse lado aí, entende? Então, assim, o que você tem que manter em mente é, pô, beleza, eu quero ir pela linha de arquiteto, mas eu também vou precisar, né, ter ali esses contatos com o cliente, fazer reunião, definições e esse tipo de coisa. Se você quer só a parte técnica, 100% técnica, não quero essas burocracias. Então, você tem que olhar um pouco mais para a parte de implementação, entende? Mas se você está ok com, não, legal, eu curto também essa parte aí de ir lá, conversar, definir, né, liderar, comunicar, aí você tem um perfil bacana. Entende o que eu estou dizendo? Tem uma pequena diferencinha aí. Não, então é implementação, porque eu não tenho skill nenhum para reunião. Tem gente que não gosta, e tá tudo bem, né? Não tem paciência, não curte, e tá tudo bem, né? A minha função aqui, como eu sempre falo, né, não é te falar o que você quer ouvir, é te falar, né, é te colocar na direção certa para que você atinja o teu mais alto potencial, né? Então, assim, se você acha que né, após essa rápida explicação aqui, você acha que vai mais para o lado de implementação, então você tem que focar um pouco mais em ficar muito bom na parte técnica, né, do dia a dia ali, ou seja, da parte de operações, de estar ali cuidando do ambiente, caiu um ambiente aqui, como é que eu faço para recuperar usando, obviamente, as ferramentas na nuvem, né? Então, acho que a gente pode direcionar para isso, tá? Bacana. Falando um pouco de certificações agora, você falou que você mencionou aí que para os próximos 2 anos você pretende fazer certificação, né? Alguma ideia já? Você já tem alguma ideia? Que eu tenho algumas recomendações aqui, mas eu queria ouvir de você antes. Cara, eu comecei com a AWS, tem uma semana já que eu tirei da Practitioner. Parabéns, você fez a prova, então, legal. Aí, eu pretendo, assim, pelo menos essa primeira de entrada das 4 lá que tem no Bootcamp, eu pretendo tirar e depois, sei lá, tirar Associate, Professional, assim, da AWS, mas pelo motivo de ser que eu vou ter a oportunidade de mexer, né? Sem dúvida. Eu recomendaria, já que você já fez a Cloud Practitioner, eu recordaria você finalizar essas nível inicial, né, que vai te dar uma boa visão, vai te, cara, dar um conforto e partir para Architect Associate, que eu acho que ela vai te levar um pouquinho acima e não ficar só nessa, né? Como você gosta muito da parte operacional, explorar um pouquinho também a SysOps, né? A SysOps Associate. Não sei se você já viu essa certificação da AWS, que ela explora bastante o dia a dia ali. Então, essas seriam as certificações, vendo o teu perfil, que eu acho que você vai se dar bem, entende? Eu tava entre essa aí, assim, eu pretendo tá assim, no radar essa, a de DevOps também, eu andei dando uma olhada. Legal. Mas aí eu vou decidindo conforme for avançando. Mas a primeira de entrada pelo menos dessas 4 que a gente estuda, eu tenho como objetivo tirar assim, para até quando, sei lá, for pleitear uma vaga, tudo, mesmo que não for da AWS que eu estiver mexendo mais, mas pelo menos saber como que funciona as outras. Você vai estar anos-luz à frente de muitas pessoas que tiverem
que tiverem ali, né, competindo por aquela vaga por estar simplesmente mais especializado que elas, né? Você vê, no meio de uma pandemia, você mudou de uma função, mudou de emprego, enquanto existem aí milhares de pessoas desempregadas, né? Isso não é simplesmente porque, eu conheço uma pessoa ou ela me indicou. Não, se você não fosse um bom recurso, ou seja, alguém que tem habilidades que essa pessoa ou que esse recrutador quer, ele não lembraria de você, né? Então, acho que você está indo pela linha certa mesmo, acho que é por aí mesmo, entende? Uhum. Bacana. Então, avançando um pouquinho, Henrique, normalmente eu abro aqui para os bootcampers também, se eles quiserem, eu normalmente costumo fazer uma análise de LinkedIn, ver se tem algum ponto de melhoria, algo do tipo. Isso é completamente opcional. Eu deixo a critério do bootcamper, se ele tem interesse, eu abro aqui o LinkedIn e dou uma olhada. Não sei se o teu já está legal, se você quiser, a gente dá... Pode abrir. Acho que deve estar abandonado, que eu só atualizo quando eu troco de empresa. Você quer olhar? Senão a gente passa isso. Ah, pode abrir, tem grilo. Beleza, então vamos lá. Qual que é o teu... Como é que tá o teu nome aqui dentro do LinkedIn? Ixi, boa pergunta. É Henrique Soares da Silva. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver já. Mandei no chat. Mandou o link? Deixa eu pegar aqui. Tá, enquanto eu abro o teu LinkedIn aqui, mais alguma pergunta que você queira me fazer com foco aí em carreira? Alguma coisa que você ainda tenha dúvida que eu consiga te ajudar? Assim, para concorrer a uma vaga, você acha que a experiência conta muito? E o tempo de experiência ou o fato de estar fazendo bootcamp, certificações já... Assim, já passa, sei lá, por uma tranquilidade para o recrutador que você, sei lá, que você tem pelo menos um conhecimento, vai conseguir mexer. Total. Vamos lá, ótima pergunta. Eu vou te dar 2 exemplos, né? Começando pelo seu mesmo, né? Pelo seu próprio exemplo, você mudou de posição, né? Obviamente, legal, eu tenho contato lá com o coordenador, ok, mas ele viu que você estava ali disposto a fazer a coisa acontecer, a aprender e colocar a mão na massa, né? O segundo ponto, além disso, é que você, obviamente, está se certificando, né? Então, assim, quando normalmente eu preciso contratar as pessoas, eu não olho simplesmente se ela tem experiência puramente dito, né? Eu olho se ela tem certificação, se ela está em constante atualização, se ela, sabe, quer fazer a coisa acontecer, porque embora você não tenha experiência em cloud hoje, né, você está fazendo um bootcamp prático, né, você está ali ganhando musculatura ali, você vai ganhar ainda mais, né, e além disso você vai fazer certificação, que são coisas, né, que vão te dar muita credibilidade. E o fato de você não ter experiência em cloud não te abona, né, não abona a tua experiência anterior como DBA Oracle, com infraestrutura, né? Por quê? Porque você tem aí anos e anos de experiência. Inclusive, quando eu fui migrar, né, da minha função de on-premises, né, que eu atuava aí numa função que não era com cloud, quando eu fui migrar para uma função com cloud, para ser arquiteto cloud, eu também não tinha experiência em cloud. Eu acho que todo mundo que vai ir para que migra de área não tem uma experiência prática, mas eu tinha algumas coisas. Eu tinha experiência na minha área, né, na minha área de atuação, que era com infraestrutura e com banco de dados, e eu também tinha certificação, ou seja, quando o recrutador viu isso, ele falou, caramba, você tem experiência na tua área já, você já trabalha, né, com infraestrutura, aquela coisa toda, você tem certificação e você quer fazer a coisa acontecer, que é um mix do sucesso aí de qualquer profissional que queira fazer esse move, tá? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o exemplo de bootcampers, né, que você vê aí, a própria Daisy me ajudar um exemplo que você conhece, né? Ela vinha de um mundo on-premises e foi para uma posição para trabalhar com migração ali, né? E colocando a mão na massa. Então, assim, eu acho que o caminho que você está seguindo é o caminho que eu faria, né? Inclusive eu fiz, de se especializar, de estar ali com conhecimento técnico na ponta da língua e ter certificações.
e você mostrar isso, obviamente, usar isso para o teu próprio benefício nos processos, né? Não deixar isso oculto lá de forma alguma, tá? Então, se você fizer isso, eu tenho, né, o meu próprio testemunho e outros bootcampers que vai dar certo, né? Você só precisa focar e garantir que isso daí seja feito bem feito, né? Que você consiga resultado com isso, né? Fazendo as certificações, tudo certinho lá, conforme tem que ser feito, tá? Então, vou abrir o teu LinkedIn aqui agora e vamos dar uma olhada nele. Você falou que tá abandonado, vamos ver aqui como é que tá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Henrique Soares, uma foto do celular aqui, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Acho que é você mesmo, né? Deixa eu compartilhar aqui. Ah, tá. Deixa eu soltar aqui essa tela. E agora sim. Compartilhar. Tá, legal. É você esse aqui? Henrique Soares da Silva? Isso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tá. Henrique Soares da Silva, administrador de banco de dados na CIA. Bacana. Já é a tua última posição, tá? Bacana, tá atualizado. Aqui, provavelmente, você não usa a seção sobre você, né? Você fica aqui. Interessante também, né? Atualizar se você estiver levando a sério isso aqui, né? Como você mesmo falou, você só leva a sério quando você vai mudar de emprego. Quando você tivesse, não, eu quero levar a sério esse negócio aqui, você atualiza aqui em cima, que eu acho que vai fazer a diferença, né? Bacana. Aqui também você não menciona também as suas atividades, né? Até porque você não está com foco aqui, né? Mas aqui, dentro da CIA, já seria interessante você mencionar que você, né, já está aí, você entrou com foco em apoiar a empresa nos projetos de transformação para cloud, né? Você tem que sempre focar isso. Você está numa grande empresa, uma empresa que tem visão de migrar para a nuvem, então você pode explorar isso, mesmo que a empresa não tenha começado ainda, mas ela já está nesse processo, você está aí com esse mindset, né? Então, acho que você tem que explorar isso para outras posições também, né? Para você, de fato, atrair a atenção de recrutadores e eles verem, pô, esse cara que está na CIA e está ali já alinhado para iniciar projetos cloud. Eu quero ele também, né? Então, isso daí é interessante. Ok. O Serasa está aqui também. Tá, não tem. Aqui você já colocou as descrições. Eu acho que é questão mesmo de você atualizar quando você quiser aqui, né? Igual você fez aqui, colocar as tecnologias que você tem mais domínio nas outras experiências também. Aqui você tem as experiências listadas, bacana, já colocou a tua última certificação. Avançando aqui nas tuas certificações, bastante de DBA aqui, de Oracle Hack. Inclusive eu tenho essa daqui também. Essa aqui foi uma das mais interessantes que eu fiz na minha carreira, Oracle Hack, OCR. Eu passei raspando. Essa foi difícil, hein? Aquelas questões daqueles comandos lá de SRV-CTL, CRS-CTL, eu lembro até hoje delas. Foi louco demais. Legal. Aqui, skills também. Você, se fosse você também, adicionaria aqui os teus skills de cloud, né? Que você está desenvolvendo, acho interessante. Eu sempre falo isso, mas, né, é interessante porque muita gente não conhece como que o LinkedIn funciona, mas os recrutadores, eles acham as pessoas com base nos skills que elas têm, né? Então, o recrutador ele vai lá e pesquisa. Quero achar pessoas com skill de AWS em São Paulo. E aí ele vai, o LinkedIn, um grande indexador, ele vai olhar lá, pô, legal, essa pessoa tem AWS, está em São Paulo, é o Henrique, é o fulano, entendeu? Então, é importantíssimo você colocar isso daqui, porque se você quiser cair aí, né, na consulta das empresas, tá? Então, o curso aqui está listando todos eles, acho que bacana você já listar os cursos, está bem completo aqui. Interesses, ok, e é isso. Eu acho que está bacana, Henrique, é só realmente quando você tiver interesse, assim, falar, agora eu quero mexer nisso daqui, vai lá e atualiza, porque, principalmente com as palavras-chave da onde você quer chegar, tá?
porque aí você vai aumentar as chances de recrutadores te acharem aí para posições que você quer atuar, né? Então, eu acho que é muito por essa linha aí, tá? E antes da gente fechar essa mentoria aqui, algum ponto mais que você queira compartilhar, que você queira falar, antes da gente encerrar? Não, cara, foi bastante esclarecedor para mim, principalmente as partes de perfis, né, de atuação na cloud, assim, que era o que eu tinha mais dúvida mesmo. Legal, ficou Eu acho claro. que você explanou bem. Legal, bacana. Excelente, excelente. Bom saber, então, que te ajudou. E, Henrique, eu desejo muito, muito sucesso para você aí na sua carreira, tá? Você está nos bootcamps aí, a gente vai estar ainda nessa jornada por algum tempo, mas, de qualquer forma, eu quero desejar isso aqui para você de antemão, né? E manter informado aí da tua evolução aí, né, nessa jornada, que eu quero sempre celebrar as conquistas aí dos bootcampers, tá certo? Pode deixar. Eu queria agradecer vocês também pelo bootcamp, que é bastante interessante. A Deise não estava errada quando recomendou. Até agradecer a Deise aí pela recomendação, que está valendo muito a pena. Beleza, obrigado, Henrique, pelo feedback, né? E grande abraço para a Deise também aí, uma bootcamp é fera demais. Obrigado, Deise. Obrigado a todos que estão assistindo aqui. Eu estou vendo a audiência aqui de Portugal, o Ronde, o Carlos aqui no chat também, o Emerson. Obrigado a todos vocês que participaram desse episódio da Mentoria Multicloud e eu espero vê-los num próximo episódio. Até lá!